Seja bem-vindo, meu irmão. Que essa noite seja uma noite de reflexão para a sua vida. E que através da mensagem da cruz, Jesus possa te alcançar hoje. Amém? Mais pessoas ou só o casal aqui? A irmã está nos visitando. Luan? Tu coloca um pouquinho de grave nesse microfone, por favor. E se puder colocar um pouquinho de retorno. Sabe, irmãos, vocês viram que essa semana foi uma semana bem corrida. E quando foi avisado no domingo passado aqui que essa semana teria uma ação, eu estava ali no teclado e eu falei: Senhor, eu queria estar nesse lugar. Só que o Tony falou assim, as pessoas, acho que foi no grupo da igreja, se não me engano, no grupo da igreja. E quando ele falou, mas essa missão já estão completas as pessoas, eu falei: amém. E eu comecei a pensar: Senhor, como eu queria estar naquele lugar, como eu queria estar naquele lugar. E quando a ação foi na quinta-feira, né? Na quinta-feira pela manhã, irmãos, eu me levanto num dia muito difícil. Eu quero perguntar a você aqui, quem teve um dia difícil essa semana? Quem teve dificuldade essa semana? Eu me acordei na quinta-feira com um dia muito difícil, mas muito difícil. E questionando ao Senhor algumas coisas. Fui consertar uma máquina que eu tinha. E nesse trajeto eu paro lá numa praça que tem a praça chamada Praça do Coqueiral. Quem conhece Mangabeira sabe onde é. Eu mandei um rapaz fazer uma peça para uma máquina minha. O rapaz começou a me dar desculpa. Eu disse: Senhor, eu não quero ter raiva dele, Pai. Eu quero olhar para o Senhor eu quero olhar para esse homem como o Senhor olharia para mim. E eu peguei o veículo que eu estava, eu sentei lá na Praça do Coqueiral e eu falei assim: Senhor, eu não quero murmurar não, mas está difícil. E aí quando eu falo essa palavra na minha mente, eu recebo uma ligação do Tony. E ele falou: homem de Deus, tem uma missão para a gente ir hoje, tem uma pessoa que desistiu e eu queria que tu fosse. E eu falei: e agora? Eu respondo o quê? Não vou. E eu acabei dizendo assim: vamos embora. Eu cheguei na loja e falei assim: não quero saber de nada. Hoje eu vou para uma ação social. Irmão, deixa eu lhe falar algo. Foi a melhor decisão que eu tomei naquele dia. Deixa eu dizer algo para vocês aqui. Nós não temos problemas, irmão. Nós não temos problemas. Qualquer homem desse aqui que você acabou de ver, ele trocaria a vida que ele tem lá por todos os problemas que você tem. Eu gostaria de repetir isso. Esses homens trocariam um minuto da sua vida por todos os problemas que você tem. Como o Tony falou, você só vai saber a realidade de alguém que precisa de Jesus quando você começa a se envolver com essa pessoa. Quando você começa a se envolver com a vida do outro, irmãos, você começa a entender que Jesus está falando que nós não precisamos olhar para nós. É olhando para a cruz que nós vamos entender algumas coisas. E desde já eu quero fazer uma oração. Antes de falar mais para você aqui, eu queria orar por você aqui nessa noite. Baixe sua cabeça um pouquinho aí, irmãos. Não olhe para mim, o Everton Bruno não tem nada para você hoje. Senhor, eu quero te pedir, Pai, nesse momento, começa a transformar mentes nesse lugar. Jesus, eu não sei como os meus irmãos chegaram a esse culto. Eu não sei, Senhor, o que eles estão passando. Mas eu sei que eu tenho um Deus que sonda corações aqui nessa noite. Eu quero te pedir, Pai, que nesse momento toda mente seja cativa ao teu trono agora. Pai, queremos dar ordem a todo espírito espião, todos os demônios que tentam roubar palavras, para que ela consiga chegar no objetivo. Eu repreendo agora pela autoridade do nome de Jesus. Que a sua mente, e o seu olhar, os seus sentidos estejam agora aguçados para aquilo que o Senhor quer falar com você nessa noite. Pode levantar sua cabeça, irmão. Eu gostaria de falar algo para vocês aqui. Eu estava meditando essa madrugada em casa. E pela madrugada o Senhor fala muito ao meu coração. Eu trabalhei muito tempo de madrugada e eu funciono muito na madrugada. Isso não é bom para mim. Mas eu não estou aqui para fazer a minha vontade, irmãos. Eu estou para fazer a vontade do Senhor.
Pela manhã eu preciso estar acordado porque eu tenho um trabalho, eu preciso trabalhar. Mas eu já não mando mais na minha vida, irmãos. A minha vida tem dono. E às vezes você pode estar pensando: Senhor, eu estou cuidando de célula, eu estou cuidando de membro de célula, eu estou cuidando de igreja, e parece que a minha vida cada dia mais está mais cansada. Ei, você está no caminho certo. Você está sendo conduzido para o melhor lugar, irmãos. Esses dias eu vi uma publicação do pastor Messinho, acho que é Lucinho, é Messinho, Lucinho. E ele falava sobre aquela música, É Ele. Irmãos, algumas pessoas de fato não podem cantar essa música. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Que essa música não seja mais uma música que toca na sua emoção. Mas eu quero dizer para você, supervisor da igreja Nova Aliança Emanuel, você líder de célula, você meu irmão que vai para a célula às vezes sem ter dinheiro, você que vai para a célula às vezes pagando Uber para o irmão, você sim pode cantar essa canção. Você está gastando a sua vida pelo eterno, você está pensando nas coisas eternas, e você está no caminho certo. Eu quero falar algo aqui, irmãos, hoje, trazer uma reflexão para você, do maior ato de justiça da história. Hoje nós estamos no culto de atos de justiça, mas eu quero lhe pedir em nome de Jesus, não deixa nada te distrair. Eu já falei por mais de uma vez aqui, eu não tenho nada para lhe entregar, mas eu creio, irmão, que se você entender que hoje existe uma mensagem de Deus para você, você vai sair daqui diferente desse lugar. Eu, como músico que sou, estava de madrugada pensando, e Deus me deu uma mensagem chamada o grande ensaio, não, o grande concerto. E essa palavra concerto aqui eu escrevi com S. Quem sabe a diferença de concerto com S e concerto com C? Alguém pode? Os professores de plantão. Concerto com C é concerto de música. E concerto com S é concerto de restauração. Concerto de você que está ajeitando alguma coisa quando for escrever. Eu coloquei de propósito a mensagem: o ensaio para o grande concerto com S. Se você está ligado na mensagem, você já conseguiu entender alguma coisa. Abraão estava com Isaac, irmãos. E aí ele já tem o filho da promessa. E Deus pede Isaac. E Abraão vai ao sacrifício, Isaac sobe, você conhece muito bem essa história. E aí Isaac está subindo, e no meio do caminho, a caminhada dura 3 dias. Chega um certo momento que Abraão manda os seus discípulos, os seus trabalhadores ficarem no lugar. E só sobe Isaac e Abraão para o lugar do sacrifício. O menino é deitado lá no altar. E quando Abraão começa a estender a mão, o Senhor fez: ei, para, Abraão. Agora eu sei que tu temes a mim. Irmãos, o final dessa história, quando Abraão pede para ele para parar, quando Deus pede para Abraão parar, existe um cordeiro, um animal que está amarrado no arbusto, e Deus proveu para si o cordeiro. O grande concerto, irmãos, conhece. Não é uma música que você, como está acostumado a ver naquelas orquestras, um negócio muito bonito. Eu quero lhe levar a pensar que isso aqui foi só um ensaio para aquilo que porventura anos depois poderia acontecer. Essa história começa com Abraão sendo levado a um lugar de teste. Eu acredito que Deus falou assim: eu vou colocar esse homem porque eu sei que ele vai entender o que eu quero dele. Mas na verdade, lá na frente, eu vou ser a pessoa que vou doar o meu filho. E como essa história terminou com um final feliz, no lugar de Jesus, o próprio cordeiro foi Jesus, irmãos. O tema dessa mensagem que eu quero trazer para você hoje é a vergonha que nos levou à vida. Eu gostaria que os meninos projetassem aqui João 17, versículo 3. Você que gosta de ler Bíblia, você que está amando a ler Bíblia, eu lhe convido hoje a ler junto conosco alguns textos que eu vou começar a falar nessa ministração. Irmãos, o conhecimento sem a fé, ele não salva. Eu quero que você entenda algo. Muitos homens, eles se preocupam muito com... lembram uma mensagem que o pastor falou aqui essa semana? Eu recebi uma mensagem do irmão, e ele falou assim: pastor, eu queria saber, por muitos anos da minha vida, se era
a letra, ou era a comunhão. Quem lembra disso aqui que o pastor falou, esse exemplo? Eu também recebi essa mesma mensagem, irmãos. E lendo a palavra de Deus, você vai entender que você precisa crer. Não é a letra, não é conhecer, não é entender sobre a Bíblia que vai lhe levar a Jesus. É conhecer Jesus, irmão. A eternidade é conhecer Jesus e prosseguir em conhecê-lo. Eu quero que o irmão, já colocaram aqui, vamos ler juntos. É aqui que lê agora, né? Mas agora, é 13 não, meu filho, é 3. 17:3. Isso. E a vida eterna está, que conheçamos a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo, a quem enviaste. A palavra conhecer, irmãos, ela tem algumas, na etimologia, ela tem algumas características. Eu aprendi a falar sobre etimologia, vendo os grandes homens de Deus, mas eu vou ser bem sincero para você, eu não me preocupo muito com esses negócios de etimologia, de essas palavras bonitas que os grandes pregadores falam. Eu só me preocupo, irmão, em entender aquilo que o Senhor quer me ensinar. Sabe você, eu quero trazer essa mensagem para você, meu irmão. Se você é aqueles crentes que se preocupa com pós-arrebatamento, pré-arrebatamento, eloquência, eu quero te convidar a esquecer um pouquinho essas coisas. Procure aprender, procure entender aquilo que você já sabe e não pratica. Procure se perguntar, meu irmão, eu sei de muita coisa, mas eu não pratico basicamente nada. Comece a se preocupar com isso, irmão. Ao invés de se preocupar em falar bonito, em falar palavras que chamam a atenção das pessoas, coloca a tua mente naquilo que é eterno. Começa a projetar agora, irmãos, a tua mente para aquilo que é eterno. Começa a pensar nas coisas de Deus. Sabe, um grande pregador, o Paul Washer, ele fala assim, quando eu estou discipulando os meus filhos, eu chamo eles e digo assim, meu filho, vem cá, ele tem 3, nessa época, nessa pregação, há 10 anos atrás, ele tinha 3 crianças, e ele diz assim, todas as vezes que eu vou discipular os meus filhos, eu chamo eles e digo, tudo que vocês estão vendo, vai virar pó. Sabe, irmãos, nós temos que causar algo hoje. Eu queria que o Espírito Santo ele impactasse hoje com algo. Tudo que você está vendo aqui, irmãos, vai virar pó. Nós temos que pensar hoje com a mente na eternidade. A Bíblia é clara quando ela diz que a eternidade é conhecer Jesus, irmãos. Eu só me preocupo em conhecer naquilo que eu coloco força. Veja só, deixa eu dar um exemplo aqui prático. O Alisson, ele não entende nada de escala harmônica. Qual é a escala de dó, Alisson? Porque ele não sabe. Talvez porque a vida inteira ele não apreciou a música como algo que ele queria, que ele almejava para a vida. Mas se eu perguntar ao antes, qual é a escala de dó antes, ele vai dizer, é dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, dó. Ele vai entender porque ele projetou isso para a vida. O que eu quero dizer com isso, irmãos, que nós só gastamos tempo naquilo que a gente almeja. Nós só gastamos tempo a aprender, a conhecer naquilo que a gente ama. E hoje eu quero te fazer um convite. Eu quero te chamar hoje para conhecer um pouco mais sobre a cruz. Eu quero te chamar hoje, irmãos, para você se colocar num lugar de arrependimento e dizer, Senhor, me perdoa, porque algumas vezes eu esqueci da memória da cruz. Senhor, me perdoa, porque algumas vezes na minha vida eu me preocupei mais com aquilo que eu precisava, com as minhas dívidas, em trocar de carro, em ter uma casa melhor. Sabe, irmãos, nós estamos na época do ano mais difícil da igreja na terra. Se você olhar a sua igreja, ela está faltando alguns lugares. E agora, como o Francisco mudou a posição das cadeiras, disfarçou um pouco. Mas, irmãos, quando a igreja estava naquela outra forma lá, você via o buracão de pessoas que estavam faltando. Ontem teve um grande show aqui, e provavelmente alguns de nossos irmãos estavam lá. Existe um evento aqui em João Pessoa chamado Festa Verão. Provavelmente alguns de nossos irmãos estarão lá. Sabe por que isso, irmãos? Porque esqueceram da obra da cruz. Nós estamos esquecendo do sacrifício de Jesus na cruz. Isso nos leva a pensamentos egoístas. Isso nos leva, irmãos, a pensar só na nossa própria vida. O texto de Isaías,
Eu coloquei isso mais na frente, mas eu queria lhe falar. Existe um texto em Isaías, daqui a pouco a gente vai ler, que esse povo, eles pecam com os lábios. Irmãos, deixa eu te falar algo. Você sabe quem é o maior pregador desse século? Alguém pode arriscar dizendo quem é o maior pregador desse século? Irmãos, o maior pregador desse século é Satanás. E ele está aqui, a missão de Satanás, ele está aqui na terra para fazer você mudar o seu pensamento e inverter aquilo que você pensa sobre a obra da cruz. Todas as vezes, irmãos, que nós esquecemos do sacrifício de Jesus, eu começo a andar assim, olhando para baixo. Ei, a cruz, ela está vazia, mas ela é o símbolo daquilo que foi a maior glória para nós nessa terra. Jesus, irmão, foi o homem que veio e ele foi digno de morrer nela. Mas infelizmente nós estamos esquecendo do que aconteceu lá. Os que mais me conhecem aqui, irmãos, os que cuidaram da minha vida, o Danilo, o Paulo, o Lenilson, os que andam perto de mim. Se vocês começarem a andar comigo, irmãos, 3 meses, 4 meses, vocês vão começar a ver meus defeitos. Vocês vão ver muito. Mas deixa eu te dizer algo. Você só vai começar a olhar para os meus defeitos quando você tirar o foco da cruz, irmão. Jesus estava morrendo na cruz e ele nem ligou para aqueles pecados, para aqueles homens que estavam chacotando dele. Isso aqui não está na palavra, mas eu entendo, irmãos, que o Espírito Santo vai falar algo com você nessa noite. Que em nome de Jesus, o seu coração e a sua mente esteja ligado para o que Jesus vai falar com você. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia aí, no texto base dessa pregação. 1 Coríntios 1,18. Eu quero ler com você aqui um escrito pelo apóstolo Paulo. E esse versículo começa dizendo: certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, ela é poder de Deus. Pois está escrito: destruirei a sabedoria dos sábios e aniquilarei a inteligência dos inteligentes. Onde está, sábio? Onde está o escriba? Onde está o questionador deste mundo? Não é o fato que Deus tornou loucura a sabedoria deste mundo? Próximo. Visto que na sabedoria de Deus, o mundo não o conheceu por sua própria sabedoria. Deus achou por bem salvar os que creem por meio da loucura da pregação. Eu quero encerrar aqui, irmãos. Eu quero dizer para você: existem pessoas no meio de nós que se acham inteligentes. Eles se acham eloquentes. Eles se acham os dominadores da palavra. Mas eu quero afirmar hoje que a razão humana, ela não vai conseguir compreender, irmãos, o que é conhecer a Deus. Todo homem que anda na razão, ele não consegue entender a obra da cruz, irmãos. Você que é uma pessoa, e eu quero dar um recado para você aqui: ei, liderado, ei, você líder, não sei o que é, você que gosta de questionar, irmãos. Deixa eu te dizer, eu te convido hoje a parar de questionar com a tua razão e ouvir a voz de Deus através da tua liderança, olhando para a obra da cruz, irmãos. É olhando para a obra da cruz que nós vamos entender muito sobre Jesus. O texto de Isaías 29:13. Projeta aí, meu filho, que hoje tu vai trabalhar. Isaías 29:13. E o Senhor disse: visto que esse povo que se aproxima de mim, e com sua boca e com seus lábios me honra, mas o seu coração está longe de mim. E o Senhor, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos e ensinamentos por homens. Eu continuarei a fazer a obra maravilhosa no meio deste povo. Sim, farei a obra maravilhosa e um prodígio, de maneira que a sabedoria dos seus sábios será destruída,
e o entendimento dos seus entendidos desaparecerá. Você que é uma pessoa, irmãos, que tem que ter uma resposta para tudo. Sabe, eu conheci pessoas que tudo, quando você vai dar um conselho, ele tem que ter uma resposta. Ah, mas por que isso? Um dos maiores questionamentos que a Nova Aliança tem é: ah, por que a parede é preta? Nós que viemos de algumas igrejas tradicionais, as igrejas tinham uma imagem de um rio, sempre era um rio, umas aves passando ali. E aquilo ali, para quem via, trazia um sentimento de paz. A Nova Aliança veio e reverteu tudo. Botou a parede preta, para quê? Para você dizer que hoje você congrega numa seita? Não, irmão. Aquela imagem, essa parede preta não quer dizer nada. Quando nós entendemos, irmãos, que algumas coisas não precisam de respostas, a nossa vida anda muito mais tranquila. Sabe por quê? Porque a eternidade é conhecer Jesus, irmão. A eternidade é prosseguir e conhecer Jesus. Quanto mais eu amo Jesus, mais eu quero saber sobre Ele. Quanto mais eu conheço Jesus, mais eu quero saber sobre Ele. Deus não está preocupado, irmãos, o quanto você sabe sobre Ele. Deus está preocupado o quanto você conhece Ele. Sabe, eu me lembro muito quando eu conheci a minha esposa. E eu gastava tempo, irmão. Pense num tempo bom. Eu gastava tempo, a gente passava a noite todo dia no telefone, mandando mensagem, e não tinha nem assunto mais, e chegava uma hora que as palavras acabavam, vocês assim: e aí, fala aí, fala tu. Não, fala tu. Eu estou com sono, eu vou dormir. Vai agora não, deixa dar 5 horas. Mas por que isso acontecia, irmão? Nós estávamos apaixonados, nós estávamos querendo, nós estávamos fissurados. Eu estava trabalhando na roda assim, irmão. Daqui a pouco eu esquecia. Lá vai a máquina trabalhando sozinha, quebrando as coisas, eu pensando na mulher. Mas sabe o que é que acontece? Quando nós revertemos isso para a obra da cruz, sabe, deixa eu te falar algo aqui, irmãos. E a intenção dessa ministração hoje é mexer com você mesmo. O que nós fizemos com a memória da cruz? O que você fez com a lembrança de Jesus na cruz? Você consegue se perguntar aí, irmãos? Hoje, o que é que você veio fazer nesse culto? Nós começamos a ministrar ali nos louvores. E a primeira música que nós cantamos era: te louvarei, não importam as circunstâncias. Você acabou de ler um versículo lá em Isaías que fala que as pessoas estão honrando ao Senhor nessa época só com os lábios. E eu quero constranger você agora a pensar: será que você vai louvar mesmo ao Senhor, não importando a circunstância? Será que você está assim agradando a Deus, independente da circunstância, da situação? Comece a pensar aí, irmão, no seu lugar. Ei, igreja, você precisa despertar para o que o Espírito Santo está te falando hoje. Pense bem. Um dos momentos mais difíceis na igreja é o momento do louvor, porque muitas vezes nós estamos cantando aquilo que nós não estamos vivendo. E eu quero dar testemunho da minha vida, irmãos. Quantas vezes eu subi aqui nesse altar apenas tocando, apenas fazendo aquilo que era para ser feito. Sabe, se isso não te incomodar, eu quero te dizer, é porque você já esqueceu do sacrifício da cruz há muito tempo. Ei, você que está aí andando de bobeira, como se nada fosse acontecer amanhã. Ei, líder de célula, como é que você tem conduzido a sua célula nesses dias? Como é que você tem olhado para o irmão que faltou a célula, o irmão que faltou o culto? Como é que você tem olhado para o irmão que faz 3 cultos que não está aqui na igreja e você está assim: ah, fulano é um rebelde. Ah, fulano é difícil demais. Ei, você era um homem desse difícil. Eu era esse homem difícil. Só quem cuidou de mim no passado, irmão, sabe o quanto eu dei trabalho, né, Paulo? Sabe, Danilo sabe o quanto eu dei trabalho. O Lenilson sabe o quanto eu dei trabalho.
Mas irmãos, deixa eu te dizer algo. A obra da cruz, ela tem que mexer com você hoje. Não adianta você sair desse culto hoje entendendo o que você já sabe. Irmão, saber e não fazer ainda é não saber. Sabe, nós cuidamos de pessoas e as pessoas, quando nós chegamos no aconselhamento, a pessoa está aqui. Ah, eu sei. Faz isso eu sei. Eu fiz muito isso com a Andréia. Ah, isso eu sei. Ah, tu sabe de tanta coisa e não está fazendo nada, benção. Está na hora da cruz impactar o teu coração um pouquinho hoje. Ei, está difícil, eu continuo olhando para a cruz e andando. Ei, está difícil, eu continuo seguindo. Jesus é o alvo, irmão. Jesus é o alvo da igreja. Meu Deus. O Porsche, ele continua dizendo: eu estudei pregadores há 10 anos. Fazem 10 anos que eu observo as pessoas pregarem. E sabe qual que tem mais pregado no meio das igrejas, irmão? Ei, Jesus vai te dar uma casa. Ei, Jesus vai te dar um carro novo. Ei, Jesus vai te transformar, irmãos. Pelo amor de Deus. Jesus já fez tudo por nós. Muitas das vezes nós estamos colocando obstáculos, irmão, para ir para a célula, para dar uma carona no irmão, para fazer uma oferta. Irmãos, deixa eu lhe dizer algo aqui. A minha missão hoje é te lembrar. Ei, o que você fez com a memória da cruz? O que você fez, irmãos? O que é que você está fazendo com o sacrifício de Jesus? Será que a cruz é algo que, quando nós estamos passando por algo em casa, está passando uma tribulação, você vai tirar uma cruz do seu bolso e vai dizer assim: está repreendido em nome de Jesus? Ei, a cruz sem o sacrifício de Jesus é apenas um objeto de tortura. Mas eu quero te lembrar que foi lá onde Jesus deu vitória a nós. Irmãos, você começa a imaginar, todos nós estávamos numa corrida apressada para o inferno, irmãos. Todos nós estamos correndo apressadamente para o engano desse mundo. Mas Jesus foi lá, irmãos, e falou: ei, eu posso. Eu vou comprar eles com a maior moeda, a minha vida. E sabe o que é que você está fazendo hoje? É muito fácil você esquecer da memória da cruz. É muito fácil, irmãos. Basta apenas você ter um probleminha que te tira do eixo. Eu costumo dizer para as pessoas que são muito organizadozinhas, né? Tem gente que tem hora para comer, hora para dormir. Isso é bonito, irmão. Eu acho legal a pessoa ter uma rotina. Eu não tenho, mas eu acho legal, eu acho bonito. Eu queria ter. Mas eu não sou dono da minha vida não, mano. A minha vida é dele. Paulo entendeu isso muito rápido, irmãos. Paulo entendeu isso muito rápido. Ele disse assim: ei, eu já estou crucificado com Cristo. Sabe, eu quero lhe levar hoje a esse pensamento. Talvez nós estamos preocupados demais com as coisas terrenas, irmãos. Eu não quero dizer para você que você amanhã vai pedir: ei, dá baixa aí na minha carteira, a partir de hoje eu vou seguir Jesus. Não, não é isso que eu estou querendo te dizer. Você pode fazer todas essas outras coisas, irmãos, mas não deixe o evangelho, a obra da cruz, ser algo banal na sua cabeça. Ei, você que qualquer coisinha está saindo do grupo da célula, essa mensagem é para você. Sabe por que você faz isso, irmão? Quantos são líderes aqui? Só para mim ter uma noção dos líderes que estão aqui na igreja hoje. Os mais novos não, mas os mais antigos já estão acostumados com aquele tipo de pessoa que toda raivinha que ele tem, ele sai do grupo da célula. Toda raivinha que ele tem: eu não vou mais para a célula não. Aí parece aquele menino bicudo: eu não vou para a célula hoje. Aí na segunda-feira o líder está lá logo cedo: meu filho, o que foi que aconteceu? Ah, porque o pastor disse que quem não dá dízimo é ladrão. Não foi o pastor que disse não, foi a Bíblia. E a Bíblia não mente. Pare de chamar a atenção, irmãos. Lembre da cruz. Jesus morreu, foi por você. Você tem que parar de brincar com o evangelho. Você tem que parar de querer chamar a atenção. Chame a atenção do inferno. Quando você pisa lá, o diabo vai dizer: esse daí é crente, eu não posso com ele não. Comece a pagar preço pela vida das pessoas, irmãos. Comece a ter autoridade. Sabe, você não teve a oportunidade de estar onde nós estávamos essa semana. Irmãos, quando eu pisei naquele lugar, todos os meus problemas acabaram.
E olha, deixa eu lhe dizer algo aqui. Eu saí dali, irmãos, eu fui para aquele dia lá, nessa visitação do presídio. Minha filha estava queimando em febre. E deixa eu te dizer, isso não é a primeira vez que isso acontece. Várias vezes eu venho para a igreja, eu venho à igreja com o coração partido, irmãos. Mas me pergunte aqui, qual foi o dia que você me viu faltar um culto aqui na igreja? Não, irmão, o meu alvo é Cristo. E eu não venho para a igreja porque eu preciso tocar teclado. Eu não venho para a igreja porque eu sou um supervisor e eu preciso dar exemplo. Ei, o maior exemplo foi dado na cruz. Mesmo assim você não segue. Sabe, irmãos, eu fui militar por alguns anos. E o maior lema que nós colocamos na nossa cabeça: ei, o exemplo arrasta. Ei, o exemplo arrasta. Se eu te pedir para fazer algo, se eu te pedir para correr 5 quilômetros, eu preciso ser o primeiro. Quantos líderes enganados estão aqui, irmão? Para mim falar algo para minha célula, eu preciso ser o primeiro porque o exemplo arrasta. Ei, olha o exemplo que Jesus te deu. E você está aqui honrando a Ele de lábios, irmãos. Nós precisamos acordar e entender que nós somos a igreja dos últimos dias. Por qualquer coisa nós queremos largar Jesus. Por qualquer coisa, irmão, nós queremos dizer: hoje eu não vou para o culto porque eu não tenho dinheiro do Uber. Ei, liga para o teu líder. Liga para o teu pastor, liga para o teu irmão da igreja. Mas não abandona Jesus por falta de dinheiro, irmão. Sabe, hoje o Espírito Santo está me incomodando aqui, irmãos. A palavra ela tem que servir primeiro para mim. Irmãos, quando eu morava em Santa Rita, eu me lembro de um dia que estava eu, o Danilo e o pastor. Eu saí de casa de 2 horas da manhã. E quando eu cheguei na casa do pastor, Danilo abre a boca e falou assim: eu estou com sono. E o pastor falou: eu também vou me deitar já já. Eu passei 10 minutos, irmão, com o Danilo e o pastor. Acho que Danilo nem lembra desse dia. Mas eu saí de Santa Rita com a minha esposa com o pé quebrado. E eu peguei um carro, irmãos, de madrugada. Não sabia nem se o cara ia me atender, pensando que era outra coisa. E eu vim para a casa do pastor. Eu passei 10 minutos sentado à mesa. Mas foram os 10 minutos para aprender algo sobre o reino de Deus. Aquilo vale até hoje, irmão, para mim. Sabe, você está aí fazendo besteirinha com o evangelho. Hoje eu não vou para a igreja porque a irmã fulana não falou comigo durante a semana. Porque o meu líder não me deu bom dia. Você está esquecendo do maior exemplo que Jesus deu. A morte de Jesus na cruz, irmão, não pode ser algo banalizado por você. As palavras hoje em dia são um evangelho de conforto. Um evangelho de que, vem buscar Jesus porque Ele vai mudar a tua história. Vem buscar Jesus porque Ele vai trazer a tua esposa de volta. Vem buscar Jesus porque Ele vai te dar uma vida financeira melhor. Ei, louco. Ainda hoje pedirão a tua alma. O que é que tu tens para mostrar? Irmãos, eu não estou aqui para falar algo para que você saia daqui com medo de ir para o inferno. Quem tem medo de ir para o inferno já está lá, irmãos. Nós somos salvos em Cristo Jesus. Só que nós não podemos banalizar esse sacrifício. E sabe por que o amor de muitos estão se esfriando no tempo de hoje? Porque nós estamos esquecendo do evangelho da cruz, irmãos. Faz muito tempo que alguém sobe nos púlpitos das igrejas e fala o evangelho da salvação. Sabe por quê, irmãos? O problema de hoje é que nós temos que pregar para crentes. O problema de hoje é que eu tenho que pregar para os meus liderados e dizer assim: ei, meu filho, por que tu está faltando culto? Porque eu estou sem vontade hoje. Você já imaginou, irmãos, no dia que você se ajoelhar para orar, Jesus olhar para você e dizer assim: ei, hoje eu não estou com vontade de te ouvir, não. Você já imaginou, Kevin, se no dia que você clamar o Espírito Santo de Deus: Espírito Santo, me socorre. Ele disse assim: meu filho, hoje eu estou muito ocupado para ouvir a tua oração. Se colocando no lugar da cruz, irmãos, nós vamos entender que a partir de hoje nós precisamos ser mais crentes. Nós precisamos ser mais crentes. O que nós temos feito com o evangelho da cruz, irmãos? Irmão, a morte de Jesus na cruz, ela é o maior motivo para que você esteja aqui. Você já imaginou que se não fosse o sacrifício de Jesus, nem aqui a gente estaria, nós estaríamos em outro lugar, irmão? Você consegue imaginar onde você estaria se Jesus não tivesse morrido por você? Todos nós já estávamos condenados, todos nós.
A minha filhinha de 10 meses de idade estaria condenada se Jesus não morresse por nós, irmãos. Isso é sério, igreja. Eu gostaria de falar o primeiro ponto dessa ministração. Eu queria que você anotasse. Só podemos saber se conhecemos Jesus quando estamos indo ser pregados numa cruz. Lá em João 21, do 15 ao 22, vai falar a história de Pedro. Mídia, está atenta aí, mídia. Coloca aqui, meu filho, João 21, do 15 ao 22. Eu quero que você preste bem atenção naquilo que eu vou falar. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que estes outros me amam? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse: apacente os meus cordeiros. Jesus perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama? Ele respondeu: sim, Senhor, sabes que eu amo. Jesus lhe disse: pastorei as minhas ovelhas. Pela terceira vez, diga pela terceira vez. Diga mais alto, pela terceira vez. Simão, filho de João, você me ama? Pedro ficou triste por Jesus ter perguntado pela terceira vez. Deixa eu te dizer algo aqui, irmãos. Coloca o versículo 18, meu filho, por favor. 18. Eu quero que você preste bem atenção no que eu vou lhe falar agora. Talvez você já viu muitos pregadores falar sobre esse texto. Pedro é perguntado 3 vezes. Jesus pergunta a Pedro 3 vezes. Mas por que eu pedi para que você repetisse a terceira vez? Porque eu quero lhe dar uma revelação aqui que o Senhor falou comigo. Irmãos, o que é que tinha acontecido antes de Jesus perguntar isso a Pedro? Jesus tinha morrido, Pedro tinha voltado a pescar, Pedro tinha voltado a fazer as coisas velhas. Pedro começou a dizer assim: a minha maior esperança morreu. Ei, caramba, nós perdemos 3 anos aprendendo lá e não deu em nada. Irmãos, até esse ponto, Pedro era um homem que andava na razão. Pedro era um homem que ele entendia assim: Jesus está aqui, eu estou com ele, eu estou com tudo. É tanto, irmãos, que Pedro é o cara que mais faz algumas atitudes que a gente, como o pessoal está falando agora, é mais uma modinha sanguínea, né, que o pessoal chama. Pedro era um cara rápido, o cara foi lá prender Jesus e ele, pá, na orelha, chega. Jesus vai lá e resolve. Pedro é um cara que, ei, não vai para a cruz não precisa não. Se você começar a entender a personalidade de Pedro, ele era um cara que andava na razão. E Jesus querendo ensinar algo a Pedro, Jesus pergunta por 3 vezes: ei Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus, estou contigo e não abro nem pro trem. Você que diz que está do lado do seu líder aí, preste atenção. Você que diz que é uma pessoa de confiança para o seu pastor, preste atenção. Nós lemos alguns textos que pessoas honram o Senhor só de lábios. Pedro ainda não tinha entendido algo, irmãos, que eu quero lhe mostrar agora nesse versículo 18. Em verdade eu lhe digo que quando você era mais moço, você cingia e andava por onde queria. Mas quando você for velho, estenderá a mão e o outro te cingirá e o levará para onde você não quer ir. Jesus disse isso para significar com que tipo de morte que Pedro havia de morrer e glorificar a Deus. Depois de acrescentar, Jesus disse: siga-me. Irmãos, a única forma onde nós vamos evidenciar o amor que nós temos a Cristo é caminhando para uma cruz para morrer por amor dele. Jesus começa a dizer a Pedro no versículo 18: Pedro, tu não está entendendo nada ainda, mas eu vou te dizer o que é que vai acontecer contigo. Ei, vai chegar uma hora que vão te carregar, tu vai caminhar pelo lugar onde tu não quer ir. Irmãos, morrer numa cruz não é uma morte legal não, irmãos. Pedro sabia o que ele poderia passar por amor a Jesus.
Você acha que Pedro foi cantando, eu vou ali morrer, hoje está de boa demais mesmo? Não. Ele sabia, irmãos. Jesus começa a dizer, ei, vão te estender a mão para um lugar onde você não quer ir. É lá onde você vai mostrar com a sua vida como é que você vai me glorificar. Sabe, irmãos, nós estamos muito distantes de honrar a Deus. Por isso que nós estamos honrando ao Senhor de lábios e nós não estamos vivendo muita coisa. A igreja chegou a um ponto, irmãos, nós temos os devocionais e aí Deus dá uma composição. É Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Talvez o compositor está vivendo isso. Talvez a pessoa que escreveu está vivendo isso. Mas nós estamos só repetindo palavras vazias nos púlpitos das igrejas. E quando nós somos confrontados, irmãos, ei, vem cá. Pergunta a tesoureira dessa igreja. Como é que está a situação do financeiro da igreja no mês de dezembro? Eu estou lhe dando algumas razões básicas, irmãos, para você entender o quanto você não ama Jesus. Pergunta a tesoureira dessa igreja, irmã. Esse mês que as pessoas recebem o 13º, é o mês que mais entra dinheiro na igreja? Ou é o mês que mais está faltando dinheiro na igreja? Eu vou te dar uma resposta bem básica aqui. É o mês que mais falta. Sabe por quê, irmãos? Porque nós não estamos preocupados com a obra de Jesus. Nós estamos preocupados em comprar um sapato novo. Nós estamos preocupados em trocar de carro. Tem gente que, ai meu Deus, eu preciso trocar, chega dezembro para trocar de carro, porque o 13º vai vir, eu preciso trocar meu carro. Menina, mulher, as meninas, né, a juventude que vive muito essa realidade. Mulher, qual é a cor da tua roupa esse ano? Está em alta. Qual é a cor, irmã, que está em alta aí? Vamos lá, vou usar a Duda aqui. Laranja. Mulher, a minha também vai ser laranja. Eu vou comprar lá Antigamente eu conhecia uma loja que era de roupa que chamava Chica Fulô, que era bem caro, os vestidos lá. Eu vou lá na Chica Fulô, não entendo muito dessas coisas não, me perdoe. Mas vamos lá. Nós estamos preocupados, irmão, na roupa que a gente vai vestir. Portanto, o dízimo deixa para outra hora. Investir lá num kit lá para um preço. Afinal, ele está lá porque ele fez alguma coisa, ele merece estar lá. Irmão, você está longe da obra da cruz. Você está longe do verdadeiro evangelho. E você está longe de cantar é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida. Ei, acorda, igreja. Sem arrependimento não há futuro. O Senhor nos trouxe aqui hoje para entender algo mais sobre a cruz. E eu não quero aqui, irmãos, mexer com o seu emocional. Sabe, deixa eu te dizer algo. O Mel Gibson lança um filme. E esse filme é um dos filmes que mais leva você a entender um pouco do que Jesus passou. Mas esses dias eu comecei a estudar sobre Jesus. E eu estou amando a melhor fase da minha vida, irmãos, que eu estou aprendendo a conhecer Jesus todos os dias. E é massa demais, irmãos, passar a noite inteira entendendo sobre Jesus. É massa demais, irmãos, chorar sem ter motivo. A minha mulher toca em mim, eu estou chorando. Peraí, vai pegar a toalha para o menino. Peraí, eu estou chorando, peraí, eu estou tendo um tempo com ele aqui. E aí eu fui estudar um pouco sobre a morte de Jesus na cruz. Sabe aqueles chicotes lá que o Mel Gibson bota no filme dele? Quando você assiste a imagem, irmão, você começa a chorar, você começa a se emocionar, você começa a dizer, ai como ele sofreu. Mas quando você chega em casa que não tem uma comida legal para comer, quando você não tem dinheiro para o pós-culto, você começa a dizer, isso é uma vida triste, isso é uma vida difícil. Eu sou crente, o que é que as pessoas vão achar para mim? Para ser crente, para viver da forma de fulano? Eu não quero não. Ei, o evangelho de Jesus está longe de você, irmão. Sabe, nós podemos ver pessoas lá atrás das grades, irmãos, clamando por uma palavra. Quantas vezes você acorda simplesmente pensando no que você precisa pagar no dia de hoje? Simplesmente pensando na fatura do seu cartão que venceu. Se preocupando com o que vai de comer, com o que vai vestir. Ei, meu Deus, o Filho do Homem não tinha um lugar a repousar a cabeça, irmão. Eu acredito que todos vocês hoje já jantaram, já se alimentaram, já almoçaram, já fizeram alguma coisa, já se alimentaram de alguma forma. E provavelmente quando você chegar em casa tem algo esperando para você comer. Mas deixa eu te dizer algo.
Existem pessoas nesse momento que nem uma refeição fez hoje. Mas deixa eu dizer a tu não está nem aí com a vida dessas pessoas. A tua vida é muito legal. Tu tem um salário bom. Dá para viver muito bem, obrigado. Ah, eu sou líder de célula, muito bem. Eu tenho minha célulazinha ali, tem 8 pessoas, faz 2 anos, tá tudo massa. Consigo cuidar de todo mundo. Se arrependa hoje, irmão. Existe um lugar atrás dessas paredes. Existe uma voz que precisa ser lançada após essa porta. E você está bem confortado no seu lugar. Ei, o evangelho da cruz está longe de você. Irmãos, eu não vim trazer uma palavra para que você saia aqui chocado. Mas eu quero te dizer, está na hora de acordar e vivemos o verdadeiro evangelho. O que foi que fez, irmãos, esses homens de Deus entender que era na cruz que eles poderiam mostrar o efeito da dor. Mas por amor a Jesus, eles suportaram isso. O que foi que fez Paulo entender, irmãos? Já estou crucificado com Cristo. Sabe, Paulo mesmo preso, ele encontrou motivos para pregar o evangelho. Agora você imagina, você hoje, na condição de um homem desse. Será, irmão, que você estava preocupado em pregar o evangelho para todos que estão lá? Ou será que você ia se preocupar mais com as visitas que você ia receber dos seus familiares? Irmão, só sabe a realidade quem entra lá. Sabe por que você está assim? Está repreendido, misericórdia, Deus me livre. Sabe por que você está dizendo isso? Porque você não está nem aí, irmãos. Você não está nem aí com os homossexuais que estão perdendo a vida. Você não está nem aí para as crianças que estão hoje vendendo, se fazendo de mula para traficantes. Você não está nem aí para aqueles drogados que estão fedendo na rua, esperando você dar um alimento a ele. A sua vida é muito confortável. Sabe, muitos de vocês aqui, alguns líderes já perguntaram a você: você tem um desejo de liderar? Eu não, isso não é para mim não. Sabe por que você faz isso? Você não está preocupado com o evangelho. Irmãos, nós somos muito miseráveis, irmãos. Muitos de nós estamos pensando só naquilo que a gente pode mudar na nossa vida. Eu não estou dizendo que isso é errado, irmãos. Mas eu quero lhe dizer, comece a se preocupar com as pessoas que estão se perdendo no mundo. Ei, você não precisa ir para a África, você não precisa ir para a Polônia, para a Holanda, não. Vai na comunidade da tua cidade, irmãos. Entra numa favela, irmão, não prega o evangelho não. Faz o seguinte, só entra lá para tu ter um choque de realidade. Só entra lá se tu conseguiria passar um dia perto de pessoas que vivem a realidade da comunidade. Sabe, o Tony, o Rômulo, são pessoas que vivem diariamente nesse meio dessas pessoas. Irmãos, você começa a sentir a dor deles. Sabe, para você vai de manhã no seu banheiro e é muito fácil. Você pega a sua pastinha lá, coloca a pasta de dente na sua escova, escova seus dentes naturalmente. Mas muitos deles, irmãos, passam um mês sem sequer escovar os dentes. Irmãos, está na hora da igreja acordar. Sexta-feira nós teremos uma ação. Infelizmente, são poucos aqueles que entram na causa. E às vezes, eu vou ser bem sincero para você aqui, nós queremos ir para essas coisas só para tirar uma foto legal. Ah, eu fui no presídio, eu tirei uma foto lá e eu vi pessoas chorando. Olha, aqui, Tona, eu estou fazendo a obra. Cuidado. A Bíblia diz que muitos estavam honrando Jesus apenas com os lábios. Mas eu quero te dizer algo. Existe uma palavra de Deus para você hoje. Enquanto há tempo e arrependimento, há esperança. Sabe, irmãos, Apocalipse 5. João está na ilha de Patmos e ele começa a ver algo. Jesus leva João ao arrebatamento. E eu quero que, como eu viaje, irmãos. Eu quero que você viaje um pouquinho aí na sua cabeça. João está vendo uma reunião que está acontecendo. E eu imagino os anjos dizendo: e agora, como é que vai ser? E agora, o anjo preocupado, e os anciões batendo: e aí, meu irmão, como é que vai ser? Ligue não, irmão, eu sou meio louco pelo evangelho mesmo. Daqui a pouco, João começa a ver um cordeiro como se estivesse morto. Ele se levanta e diz assim: ei, eu vou lá, eu vou pagar a conta. Eu vou pagar a conta deles.
Sabe, eles não me amaram. Eles me criticaram. Eles zombaram de mim enquanto eu estava na cruz. Mas eu vou pagar a minha vida por amor a eles. Ei, você que ainda não se decidiu a Jesus. Foi por você, meu irmão. Foi por você, meu irmão, o sacrifício de Jesus. Foi por mim. Sabe, Jesus olha para a reunião e diz assim: eu sou digno de desatar o livro, desatar os 7 selos. Eu sou digno de abrir o livro e desatar os 7 selos. Irmãos, você consegue enxergar, irmãos, a importância que isso é para nós? Talvez não, porque ainda até hoje nós estamos distantes de Jesus. Mas eu quero te dizer agora, o terceiro dia Jesus ressuscita, para te dar uma oportunidade que foi perdida no Éden. E hoje, irmãos, nós temos o dever de lembrarmos todos os dias o sacrifício de Jesus na cruz. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Talvez uma ministração dessa, irmãos, como nós estamos acostumados, a igreja fica em silêncio.